Você já parou para pensar como algumas vozes, rostos e histórias simplesmente marcam uma geração inteira? Pessoas que, mesmo depois de partirem, continuam vivas na memória de milhões de pessoas. Hoje, eu quero te levar por uma jornada emocionante, relembrando nomes que fizeram história no Brasil e que deixaram um legado impossível de apagar. Começando com um dos jornalistas mais respeitados do país, Ricardo Boechat. Nascido em 13 de julho de 1952, em São Paulo, Boechat construiu uma carreira sólida e admirada. Passou por grandes jornais como o Globo, o Dia, o Estado de São Paulo e Jornal do Brasil. Sua voz firme e opinião direta conquistaram o público, principalmente no Grupo Bandeirantes, onde trabalhou por muitos anos. Boechat morreu em 11 de fevereiro de 2019, vítima da queda do helicóptero em que estava, após realizar uma palestra na Associação Comercial e Industrial de Campinas, sobre o cenário político e econômico. A aeronave perdeu altitude rapidamente e colidiu violentamente, com um caminhão que trafegava pela rodovia, explodindo em seguida e incendiando-se. E falando em voz marcante, é impossível não lembrar de Cid Moreira. Nascido em Taubaté, no dia 29 de setembro, ele se tornou dono de uma das vozes mais icônicas da televisão brasileira. Quem não lembra do famoso bordão? Jabulani. Ele foi o primeiro apresentador do Jornal Nacional, e sua presença era sinônimo de credibilidade e seriedade. Cid nos deixou em 3 de outubro de 2024, em Petrópolis, vítima de falência múltipla dos órgãos. Mesmo assim, sua voz continua ecoando na memória de todos que cresceram assistindo ao noticiário. Agora me diz, quem nunca ouviu falar de Gugu Liberato? Antônio Augusto Moraes Liberato foi muito mais do que um apresentador. Ele foi um fenômeno da televisão. Desde os anos 80, com programas como Viva a Noite, Domingo Legal e tantos outros, Gugu se tornou um dos maiores nomes do entretenimento brasileiro. Mas em novembro de 2019, um acidente doméstico mudou tudo. Em sua casa, nos Estados Unidos, Gugu sofreu uma queda grave. No dia seguinte, sua morte foi confirmada. Uma perda que comoveu o país inteiro e deixou um vazio na televisão brasileira. E então vem uma história que dói só de lembrar. Rafael Miguel. Ator jovem, cheio de talento e sonhos. Conhecido por seu papel em Chiquititas e por comerciais desde a infância, Rafael tinha um futuro promissor pela frente. Mas em 9 de junho de 2019, sua vida foi interrompida de forma trágica. Ele e seus pais foram assassinados a tiros pelo pai de sua namorada chamado Paulo Cupertino, enquanto tentavam resolver uma situação familiar. Cupertino ficou foragido por quase 3 anos até ser capturado em maio de 2022. O julgamento, ocorrido entre 29 e 30 de maio no Fórum da Barra Funda, em São Paulo, terminou com a condenação de 98 anos. Agora, vamos falar de alguém que transformou a dor em arte. Sabotagem. Mauro Mateus dos Santos cresceu em meio a dificuldades na zona sul de São Paulo. Ele cresceu vendendo drogas no Brooklyn Novo, um bairro da zona sul de São Paulo. Sabotagem viveu a realidade das ruas, mas encontrou na música uma forma de expressão poderosa. Em 2001, lançou o álbum Rap é Compromisso, que marcou época no rap nacional. Mas sua trajetória foi interrompida em 2003, quando foi assassinado com vários tiros. Até hoje, o crime permanece sem solução. Especulações na época apontavam algumas possíveis causas, entre elas, o envolvimento do rapper com o mundo do crime quando era mais jovem. Seus amigos e familiares, no entanto, não concordavam com essa hipótese, visto que Sabotagem tinha desistido da vida criminosa por volta de 10 anos antes de sua morte. Até hoje, o crime permanece sem solução. Mesmo assim, sua música segue viva. E quando o assunto é televisão, não dá para esquecer de um dos maiores galãs da história, Tarcísio Meira. Tarcísio Pereira de Magalhães Sobrinho, mais conhecido como Tarcísio Meira, foi um ator brasileiro. Considerado um dos maiores atores e galãs de sua geração, marcou época com personagens fortes. Tarcísio marcou gerações com sua presença e talento inquestionável. Atuou junto da esposa em Um Só Coração, O Beijo do Vampiro, Torre de Babel,
Espelho Mágico, Cavalo de Aço e outros. Com a atriz, teve um filho, o também ator Tarcísio Filho, também presente nas telas do cinema. Em 2021, aos 85 anos, ele foi internado com C-19. Seu estado se agravou, e poucos dias depois, o Brasil se despedia de mais um ícone. E se você já riu assistindo novelas ou programas de humor, com certeza já viu Cláudia Gimenez. Uma das maiores humoristas do país, dona de um talento único e uma energia contagiante. Sua carreira foi marcada por personagens inesquecíveis. Cláudia se popularizou ainda mais ao integrar o elenco do seriado Sai de Baixo, em 1996, interpretando a doméstica Edileuza do Espírito Santo durante a primeira temporada do programa. Em 1998 voltou às novelas como a cômica Bina Colombo em Torre de Babel. Sua personagem ganhou muita repercussão por seus bordões e ela foi aclamada pela crítica, recebendo uma indicação ao troféu Imprensa de Melhor Atriz. Cláudia faleceu em agosto de 2022, aos 63 anos, vítima de insuficiência cardíaca. Uma perda que deixou saudade, mas também muitas lembranças felizes. Agora pense em alguém que esteve por trás de grandes sucessos da televisão. Jorge Fernando. Diretor, ator, roteirista, um verdadeiro gênio criativo. Ele foi diretor de núcleo da Rede Globo, destacando-se com telenovelas das 7 dos anos 1980, escritas por Silvio de Abreu e Cassiano Gabus Mendes. Em 1983 recebeu o prêmio de melhor direção da Associação Paulista de Críticos de Arte, por seu trabalho em Guerra dos Sexos, novela marcada pela cena do café da manhã entre Fernanda Montenegro e Paulo Altra. Não vai ficar assim. Como a senhora desejar. Ao longo dos anos, enfrentou problemas de saúde, incluindo um AVC que deixou sequelas. Em outubro de 2019, passou mal e foi levado ao hospital, onde faleceu vítima de uma parada cardíaca. Seu legado? Está presente em inúmeras produções que marcaram época. E entre os pioneiros do humor na televisão brasileira, está Lúcio Mauro. Com uma carreira extensa, passando por diversas emissoras, ele ajudou a construir a história da TV no Brasil. Lúcio Mauro foi conhecido principalmente por suas atuações em quadros de programas humorísticos de televisão, especialmente nos programas de Chico Anísio, os quais lhe deram seus dois personagens mais emblemáticos, Aldemar Vigário e da Júlia. Lúcio faleceu em maio de 2019, aos 92 anos, após complicações respiratórias que levaram à falência de múltiplos órgãos. E por fim, Caio Junqueira. Um ator talentoso, o trabalho de maior projeção foi no filme Tropa de Elite, lançado em 2007, no qual interpretou o aspirante oficial Neto Gouveia, ou Aspira 06, um dos personagens centrais da trama. Em janeiro de 2019, sofreu um grave acidente de carro no Rio de Janeiro. Após dias lutando pela vida, ele não resistiu. Tinha apenas 42 anos. Percebe como todas essas histórias têm algo em comum? Não são apenas mortes, são legados. São vidas que impactaram milhões de pessoas, cada uma à sua maneira. E talvez a maior reflexão seja essa: o tempo é imprevisível, e a vida, frágil. Então valorize cada momento, cada pessoa, porque nunca sabemos quando será a última vez. Se esse vídeo te fez lembrar de alguém especial, ou te trouxe alguma reflexão importante, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E me conta aqui nos comentários, qual dessas histórias mais te marcou. Até a próxima, e se cuida!